Irmãos, vamos dar seguimento ao nosso estudo do livro de Atos. Nós estamos no capítulo 4, nós vamos estudar os versículos 5 a 12, mas eu não sei se nós vamos terminar hoje. Atos 4, de 5 a 12 é o texto sobre o qual vamos falar hoje. Então olhe aí na sua Bíblia, abra a sua Bíblia, e nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Então quem está lá atrás pode começar a escrever. O texto é Atos 4, 5 a 12. Os irmãos se lembram do contexto em que tudo isso aqui acontece. Os irmãos se lembram, Pedro e João estavam indo para o templo quando eles encontraram um homem que lhes pediu esmola. E eles curaram esse homem, era um aleijado de nascença. Eles curaram esse homem e começaram a pregar ao povo. E, enquanto estavam pregando, no finalzinho da pregação, eles foram presos, detidos pela guarda do templo e pelo sumo sacerdote. Agora, eles foram levados e passaram a noite na prisão, porque já era tarde, e agora então começa a história do que aconteceu depois. Então eles estão presos e agora vão comparecer diante do tribunal. Então nós vamos dividir esse texto em 3 partes, os versículos 5 a 12 em 3 partes. A primeira nós vamos chamar de o desafio da pregação, está nos versículos 5 a 7. Versículos 5 a 7 é o desafio da pregação. Eles foram desafiados ali, as autoridades não esperavam que iriam ouvir uma pregação, eles inquiriram os apóstolos, e os apóstolos, Pedro no caso, respondeu com uma pregação. Então, em primeiro lugar, o desafio da pregação nos versículos 5 a 7. Então, Ricardo lá atrás pode colocar esse ponto aí, o desafio da pregação, versículos 5 a 7. Número 2, a capacitação para a pregação. Esse é o item 2 do nosso esboço, é um esboço simples. A capacitação para a pregação. No Novo Testamento tem que haver uma capacitação especial para a pregação. Não basta o conhecimento intelectual, acadêmico. É necessária uma capacitação especial. Isso está no versículo 8. A capacitação para a pregação. Versículo 8. Ali já apareceu? Já. A capacitação para a pregação. E no terceiro e último item é o conteúdo da pregação. O conteúdo da pregação é o item 3, que é, não sei se eu puder qualificar, talvez a parte que mais nos interessa aqui, talvez seja essa, o conteúdo da pregação, porque temos visto a importância da pregação apostólica e como é importante ajustar a nossa pregação à pregação apostólica. Nós não podemos inventar mensagens novas, nós não temos essa autoridade, não podemos fazer isso. Então temos que conhecer o conteúdo da pregação, versículos 9 a 12, temos que conhecer esse conteúdo para reproduzi-lo. Se quisermos falar de Jesus, não podemos falar o que dá na telha, não podemos. Nós temos que falar o que a palavra de Deus ensina. E nós temos em Atos modelos extraordinários acerca da pregação do Evangelho. E é isso que temos que reproduzir quando vamos falar de Jesus para as pessoas. Então aí nós temos o conteúdo da pregação. Então nós vamos conhecer, vamos caminhar, vamos transitar
por esse esboço, com o objetivo de conhecer a palavra de Deus, de sermos corrigidos por ela, sermos ensinados por ela, transformados por ela. Então nós vamos caminhar assim. Vamos ver então o desafio da pregação. O texto diz assim, versículo 5: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. O que nós temos aqui é o que o versículo 15, olha aí no mesmo capítulo, versículo 15. O que nós temos aí é a reunião do chamado Sinédrio. É isso que está aí no versículo 15? É isso? Aqui não é chamado, no versículo 5, não é chamado de Sinédrio. Mas nós sabemos que é o Sinédrio, porque o versículo 15 chama de Sinédrio. Onde o Sinédrio se reunia? Nós não temos certeza absoluta de onde o Sinédrio se reunia. Não temos certeza absoluta. Existe um escritor que é do primeiro século, ele viveu na época. O nome dele é Flávio Joséfo. Eu já mencionei várias vezes esse escritor aqui. Os irmãos podem ler os livros dele em português. Flávio Joséfo tem uma obra extraordinária, magnífica. E Flávio Joséfo ele disse na sua obra, ele disse que o Sinédrio se reunia fora do templo, perto do templo, mas fora do templo. Tinha lá um espaço onde o Sinédrio se reunia para lidar de questões ligadas ali aos interesses do templo e da comunidade judaica. Existem outras fontes judaicas antigas, que dizem que não. Que dizem que o Sinédrio se reunia numa sala separada para esse grupo, para essa instituição, dentro do próprio templo. O próprio templo tinha lá um espaço, uma sala, e o Sinédrio se reunia ali. Ok? Então nós não sabemos ao certo a localização. A gente talvez possamos dizer que os dois estejam certos, que durante algum tempo o Sinédrio se reuniu onde Flávio Joséfo dizia, e depois se mudou para outro lugar, ou vice-versa. Mas os apóstolos foram presos ali, ou no próprio templo, ou nas imediações ali do templo, próximo ali do lugar onde o Sinédrio se reunia. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um conselho, era um tribunal judaico. Esse era o Sinédrio. Não havia gentios, não existiam autoridades romanas compondo o Sinédrio. Os romanos eram autoridade? Eram. Eles dominavam tudo. Eles eram as autoridades políticas máximas, porque dominavam todo o mundo da época, ou pelo menos ali o mundo que nós conhecemos hoje como a Europa Ocidental. Dominavam tudo isso, o norte da África, tudo, dominavam tudo isso aí. Então eles eram as autoridades máximas, mas eles estabeleciam governos locais. E o Sinédrio era a instituição que os romanos mantinham para resolver questões próprias daquela localidade, de Israel. O Sinédrio surgiu na época do Império Grego, antes dos romanos. Antes do Império Romano se estabelecer, antes disso houve o Império Grego, que se expandiu com Alexandre o Grande. No Império Grego, os reis judaicos, os reis judeus, descendentes ali da família dos Macabeus, eles foram removidos. E foi estabelecido então um conselho. Dizem que a base desse conselho é o texto de Números 11:16. Deem uma olhadinha em Números 11:16. Os reis foram tirados, não havia mais rei ali na Palestina, e foi estabelecido um conselho de juízes. Veja aí em Números 11:16.
Em Números 11:16, se os irmãos lerem em casa o capítulo todo, os irmãos vão ver que Moisés está reclamando de cansaço. Ele reclama de cansaço. Por quê? Porque o povo estava chorando o tempo todo e ninguém aguenta ouvir um povo chorar sem parar o tempo todo. E o povo chorando e reclamando, dizendo que estavam cansados, estavam com fome, tinham saudades de comer carne, não comiam carne, só comiam maná, não aguentavam mais ver maná na frente, estavam exaustos daquilo tudo e reclamando e chorando. Deus então começou a punir o povo e Moisés intercedeu, orou pelo povo, Deus poupou o povo, mas Moisés disse: olha, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não suporto carregar esse fardo, eu não dei à luz esse povo, eu não sou o pai deles, eu não posso continuar carregando esse povo nas minhas costas. Então Deus mandou Moisés separar 70 anciãos para que o ajudassem a carregar esse fardo. E também depois mandou codornizes para o povo comer carne. O povo comeu as codornizes, tudo, só que Deus se irou quando eles estavam comendo e eles morreram enquanto comiam. Mas de qualquer modo, o fato é que esses 70 anciãos foram escolhidos. E dizem que o sinédrio começou aí. Números 11:16 diz assim: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então o sinédrio tinha quantas pessoas? 70 mais 70 mais Moisés. Então eram 71 anciãos. E eles então tomavam ali as decisões referentes aos interesses judaicos. Nos dias dos apóstolos, então, existia esse conselho que tinha sido ali estabelecido na época do Império Grego com base no período do Êxodo. Eles então formaram essa instituição, o Sinédrio. Era o Supremo Tribunal Federal, era a instituição judaica de maior autoridade naqueles dias ali. Estavam debaixo somente dos romanos, mas resolviam essas questões todas aí, administrativas, religiosas, tudo mais. Eles resolviam tudo isso aí. Quem fazia parte do Sinédrio? Bem, você vê aí a menção de autoridades. Aqui certamente os sacerdotes, sumos sacerdotes, eram todos do partido dos saduceus. Os saduceus, os irmãos conheceram, na semana passada falamos sobre os saduceus. Eles eram um partido religioso e também político, e eles tinham interesse em manter o status quo. Por quê? Porque eles eram favorecidos pelos romanos, eles não tinham interesse nenhum em nenhuma rebelião contra os romanos. Eles queriam manter tudo em ordem para permanecer no poder sendo beneficiados. Eles eram a elite política de Jerusalém, a elite política de Israel. Eles não tinham interesse nenhum em mudanças. Qualquer mensagem messiânica tinha uma coloração política, mesmo que os apóstolos não quisessem. Os apóstolos não estavam interessados em brigas políticas, não estavam interessados nisso, mas a mensagem deles acabava por mexer com interesses políticos, porque eles diziam que Jesus de Nazaré era o rei Messias. Era aquele que viria governar Israel, ia restaurar Jerusalém e ia dirigir as nações com um cetro de ferro. Isso para os romanos era inaceitável, até porque isso animava os judeus à rebelião. Então, ainda que os apóstolos não tivessem interesse em rebelião, pegar em armas, fazer passeata, gritar na rua, nada disso, eles não faziam isso, ainda assim a mensagem deles mexia com a política. Não tinha jeito. A mensagem cristã acabava esbarrando em interesses políticos, como hoje. A mensagem cristã hoje esbarra em interesses políticos. Vocês estão vendo aí pessoas aí fora de colorações políticas mais diversas dizendo que o cristianismo tem que acabar.
dizendo, olha, não dá, os evangélicos estão atrapalhando os nossos alvos políticos. Os evangélicos, com a mensagem deles, com os valores deles, estão atrapalhando nossos objetivos políticos. Temos que acabar com esse povo, tá? Estão dizendo por aí, redes sociais dizendo, pessoas se manifestando, dizendo que tem que matar evangélico, atirar nos evangélicos, tudo isso aí tem sido dito por aí afora. Por quê? As pessoas percebem que a mensagem dos evangelhos acaba esbarrando em interesses políticos. Na época era igual, ninguém aqui faz passeata, ninguém aqui sai na rua gritando, nada disso, mas a nossa mensagem acaba esbarrando. Na época também. Por quê? Porque a mensagem apostólica era messiânica. Dizia, nós cremos num rei que voltará. E esse rei, quando voltar, ele vai reinar em Jerusalém. E ele vai estabelecer a paz. E nós viveremos debaixo do seu cetro. E ele governará as nações com um cetro de ferro. E haverá paz e justiça. Haverá tempos de refrigério. Numa apocatástase. Num momento em que tudo será restaurado. A restauração de todas as coisas. Isso animava os ânimos judaicos. E os romanos sabiam que no passado, não muito distante, menos de 200 anos antes, os judeus já tinham se animado com essa expectativa na época dos Macabeus. E tinham se revoltado contra o Império Grego e tinham até conseguido independência do Império Grego. Um feito extraordinário. Então os romanos sabiam, olha, se isso aí continuar, os judeus vão se inflamar e vão se rebelar contra os romanos, como aconteceu na época dos Macabeus, e vão se revoltar e nós perderemos nossa posição aqui. Os romanos virão, destruirão tudo e nós que estamos sendo privilegiados, pensavam os saduceus, nós que estamos sendo privilegiados pela situação atual, nós perderemos tudo. E de fato foi o que aconteceu depois. Isso aqui acontece no começo dos anos 30. Metade dos anos 30, isso é o que está acontecendo. Agora, no ano 68, houve a revolta. Houve a grande revolta dos judeus. E realmente os romanos vieram e acabaram com tudo. Aí os saduceus, tchau. Acabaram os privilégios. Acabou tudo. Destruíram tudo. O medo dos saduceus, que moveu os saduceus a prenderem os apóstolos, se concretizou. Realmente houve uma grande revolta, não por causa dos cristãos, mas por causa de outras expectativas. Os judeus estavam muito cansados do jugo romano e começou uma revolta, com vários líderes, não uma revolta dos cristãos. Na verdade, os cristãos saíram de Jerusalém 2 anos antes da invasão de Tito e foram para uma cidadezinha chamada Pela, mais para o norte da Palestina, e ficaram ali. E de lá, a igreja de Jerusalém, que era uma igreja forte, ela ficou fraca. E ela, aos poucos, desapareceu. E perdeu a sua grande influência, a influência que ela tinha. A gente vê no livro de Atos, a igreja de Jerusalém muito poderosa, muito forte, muito dinâmica, fazendo coisas maravilhosas. Onde foi parar essa igreja? Essa igreja desapareceu. Eles foram para Pela, e lá de Pela, um grupo pequeno, foram protegidos ali pelo rei Agripa. O rei Agripa os protegeu, ficaram ali, mas depois foram se diluindo. E a igreja de Jerusalém acabou. Dizem que permaneceu dessa igreja uma facção sectária chamada os Ebionitas, que era um povo muito pobre, os Ebionitas, muito pobres, mas que não era uma expressão exata do cristianismo, porque eles eram contra o apóstolo Paulo, eles detestavam o apóstolo Paulo. Parece que a tendência deles era mais galaciana, enfatizando mais o evangelho legalista, submisso à lei de Moisés. Mas isso é outra história. Mas enfim... por que eu falei tudo isso? Eu não faço a menor ideia. Eu saí já do assunto aqui, falei um monte de coisa. Explicando o que era o Sinédrio. Explicando o que era o Sinédrio. Ok. Muito bem. Voltando então aqui. O Sinédrio então está reunido. O Sinédrio então está reunido para lidar com essas questões. O Sinédrio teve essa origem. Eles eram temidos.
o texto aí menciona as autoridades que eu falei dos sumos sacerdotes aí, os anciãos que eram leigos, judeus também leigos, mas que atuavam como juízes, e os escribas eram mestres, eram professores, eram pessoas versadas na lei. Aí nesse grupo poderia haver pessoas que não eram do partido dos saduceus, poderia haver, por exemplo, os fariseus. Havia muitos fariseus que não eram saduceus e que poderiam participar do sinédrio como professores, e eles então avaliavam as questões à luz das escrituras. Muito bem, veja aí o versículo 6, com o sumo sacerdote Anás. Anás, ele não era mais sumo sacerdote nessa época, ele foi sumo sacerdote nos anos 6 a 15 da era cristã, ele não era mais sumo sacerdote nessa época, ele era o político mais importante dessa época, o sumo sacerdote Anás. Por que ele é chamado de sumo sacerdote aqui? Porque ele tinha exercido a função e ainda tinha muita influência. Aliás, os filhos deles, vários foram sumos sacerdotes. Era uma coisa ali da família mesmo, era uma família poderosíssima. Se você olhar o que vem depois, tem Anás e tem Caifás. Caifás era genro dele, então era tudo em família. E Caifás é que era, na verdade, o sumo sacerdote nessa época, porque ele reinou como sumo sacerdote do ano 18 até o ano 36, então abrange aqui essa época aqui. Do ano 18 ao 30, foi o maior, foi o sumo sacerdócio mais longo que existiu. Esse aqui, do ano 18 ao ano 36, são 18 anos, né? Então 18 anos de sumo sacerdócio, exercendo o sumo sacerdócio. Os outros sempre ficavam 1 ano, 2, ele ficou 18 anos. Então era uma família muito poderosa. Anás, Caifás, João. Aqui nós não sabemos quem é João. Tem uma versão, tem uma variante textual num códice, o códice de Beza, que fala Jonatas em vez de João. Se é Jonatas o nome aqui, se o nome certo aqui é Jonatas, então é filho de Anás. Mas não sabemos se é. Agora esse Alexandre, ninguém sabe quem é. Deve ser da família também, tudo família. Ok? E o texto aqui fala que eles eram da linhagem do sumo sacerdote, eram parentes ali do sumo sacerdote. Todos eles aí reunidos para lidar com essa questão. Vocês percebem aí a menção de Caifás em João 11:49. É mencionado Caifás, ele é famoso, e em João 18, 13 e 14, João 11, 49 e 50, fala sobre Caifás. Ele estava presente no tribunal que julgou Jesus. Então fala assim: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Então ele é mencionado aqui como alguém que está profetizando, apesar de ser incrédulo, ele profetiza. E 18:13, também você vê, virando as páginas, você vê a menção de Caifás de novo. E o conduziram primeiramente a Anás. E olha o que fala aí: pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ok? Aí a menção de Caifás como genro de Anás. Muito bem, essa é a equipe reunida lá. Vejam 4:7. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então aí você vê o versículo 7, o desafio da pregação. Pondo-os perante eles. Como é que era isso? Bem,
o sinédrio se reunia num semicírculo. Era um semicírculo, 70 homens sentavam num semicírculo. Em cada ponta ficava um escrivão, escrevendo tudo o que era dito, como num tribunal mesmo. Então, no sinédrio, todo mundo se via. Os 70 anciãos podiam ver um ao outro. Ninguém ficava de costas para ninguém, ali sentados ali, nesse semicírculo com 70 homens lá. E os apóstolos foram colocados no meio deles ali para serem arguidos. E a pergunta que é feita aqui é a seguinte: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então, duas considerações importantes aqui. Com que poder ou em nome de quem? A pergunta é a seguinte: com a autoridade de quem, sob a autoridade de quem vocês fizeram isto? Essa é a pergunta. Quem lhes deu autoridade para fazer isso? Vocês acreditam o que vocês fizeram a quem? Qual é o fundamento? Quem é a autoridade que ordenou, que mandou que vocês fizessem o que vocês estão fazendo? Estão dizendo o seguinte: olha, a autoridade máxima aqui em Israel somos nós. Então nós queremos saber o seguinte: quem mandou vocês fazerem isso? Se as autoridades máximas somos nós, como é que vocês ousam fazer isso? Sob a autoridade de quem? E notem, eles falam com que poder ou em nome de quem fizestes isto. Esse isto é o quê? É a pregação ou é a cura? O que vocês acham? É a pregação ou é a cura? Hã? É a pregação ou é a cura? Debaixo, quem mandou vocês fazerem isso? Vocês fizeram isso sob as ordens de quem? Ele está falando do quê? Da cura ou da pregação? Hã? Não pode ser dos dois? Do que eles tinham mais medo? Da cura ou da pregação? Da pregação. Eles estão preocupados com tudo. Pedro vai responder: olha, nós curamos esse homem em nome de Jesus. Pedro entendeu que eles estavam falando sobre a cura. Ele fala: nós estamos aqui diante de vocês porque nós curamos um homem. E eu vou dizer em nome de quem ele foi curado. Então Pedro dá resposta considerando que a pergunta foi referente à cura. Mas é possível que eles estivessem questionando a autoridade não somente para curar, mas a autoridade também para pregar. Quem deu autoridade para vocês de curar? E quem deu autoridade para vocês para pregar o que vocês estão pregando? Essa era a pergunta deles. E a resposta de Pedro, então, vai ser a resposta que eles querem ouvir. Olha, vocês querem saber em nome de quem? É isso. Vocês querem um nome. Vocês querem um nome. Ok. É tudo que nós precisávamos ouvir. É tudo que nós estávamos ansiosos por essa pergunta. Porque nós temos um nome para falar. Nós temos. Vocês querem saber, não é? Ok. Então nós vamos dizer qual é o nome. Preparem-se, porque nós vamos dizer qual é o nome. Então notem, o desafio da pregação apareceu. Agora então, no versículo 8, nós vamos ver a capacitação da pregação. Então veja aí no versículo 8 o que diz. Diz assim, versículo 8: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Bom, primeira pergunta aqui. Vamos ver o conhecimento bíblico de vocês. Por que nós podemos dizer que esse versículo é o cumprimento de uma profecia de Jesus? Porque nós podemos dizer que esse versículo reflete uma predição de Jesus. Por quê?
Diz que Deus Espírito Santo para que eles testemunhassem. Não é isso. Isso aí já se cumpriu. Isso aí já se cumpriu. O Fernando está dizendo o seguinte: porque Jesus falou que ia mandar o Espírito Santo. Isso aí já se cumpriu. Isso aí se cumpriu em Atos 2. Já se cumpriu. Oi? Muito bem, exatamente. Eles iriam ser levados para falar diante das autoridades. E o que ia acontecer? Ok, eles seriam capacitados nessa hora. Não era nem para eles se preocuparem com o que iriam falar, porque Deus supriria aquilo que eles deveriam dizer. Vejam aí, vejam Lucas 12. Vejam Lucas 12, 11. Lucas 12, 11. Abra sua Bíblia e veja aí. Veja como está acontecendo exatamente o que Jesus falou. Olha só. Fala assim: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Por quê? Por que não era para se preocupar? Olha o que diz o 12: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse momento está acontecendo exatamente a situação que Jesus havia predito. Vocês serão levados diante de autoridades. Não fiquem preocupados, porque vocês receberão uma capacitação especial para falar nesse momento. Então, isso é muito importante, muito interessante. Por quê? Porque quando nós lemos Flávio Josefo de novo, Flávio Josefo conheceu a época, ele sabia como era o sinédrio, sabia como era tudo. Ele fala o seguinte, na antiguidade dos judeus, no livro 14, ele fala o seguinte, ele diz que, onde está aqui? Ele diz que as pessoas que compareciam diante do sinédrio, ele menciona aqui, essas pessoas se apresentavam numa postura submissa, com medo. Era assim a descrição de Flávio Josefo. Elas apareciam com medo, totalmente ali curvadas, submissas ali, tremendo, cheias de medo acerca da própria vida, tentando conquistar ou despertar alguma compaixão dos juízes. Os juízes eram severos ou não? Eram severos ou não? Como é que vocês sabem? Mais alguém compareceu diante deles? Sim ou não? E o que eles fizeram? O que o sinédrio fez com Estevão? O sinédrio pulou em cima dele. Sabe o que é isso? Como bichos. Já imaginou? Já imaginaram isso? O texto de Atos 8 fala que os juízes, os sinédrios, os 70 anciãos, quando Estevão estava falando com eles, eles começaram, o coração deles se encheu de ódio, e eles começaram a ranger os dentes. O que é isso? Ranger o dente. Você já viu alguém com tanta raiva ao ponto de alguém ranger o dente? Já viram? Eu nunca vi. Vocês já viram? Você já viu? Ranger o dente, que nem bicho. Torcedor do Corinthians. Oi? Do Palmeiras, também. Mas eles rangem os dentes?
de ódio. Isso é coisa de bicho, é rosnar. Isso é rosnar. Fala que o sinédrio rangia os dentes de ódio. Imaginem, 70 homens fazendo isso. E eles gritaram quando Estevão disse: olha, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Quando ele disse isso, eles pararam de ranger os dentes e gritaram. O ódio era tão grande que eles não conseguiam se controlar. E o texto fala que eles pularam em cima dele. Gente, o que é isso? O que é isso? Não dá para imaginar essa cena. Vou fazer uma peça aqui, Nicolas. Pastor Nicolas, fazer uma peça de teatro sobre o julgamento de Estevão. E quero ver quem vai fazer parte do sinédrio nessa hora. Porque tem que ser um bicho. Tem que ser um artista muito bom. Cheio, olha, tem que ser um ódio. Poucas vezes na Bíblia você vê uma manifestação tão forte de ódio e de rancor. Eles não conseguem pensar, eles não conseguem mais falar. Eles rosnam, gritam e pulam em cima do homem. Isso é bicho. É um bicho isso aí. É um animal. Viraram animais e mataram Estevão. Terrível isso. Então Pedro está diante desses homens aqui. E Flávio Joséfo menciona a questão das pessoas que comparecem diante do sinédrio com pessoas assim, que apareciam diante do sinédrio, cabecinha baixa ali, ó, orelhinha baixa ali, rabinho entre as pernas, quietinhos ali com medo, e tentando despertar no sinédrio algum tipo de compaixão. Joséfo fala, eles apareciam com o cabelo desgrenhado. O que significa isso? Cabelo todo desgrenhado. Por quê? Sinal de desespero. Os judeus eram dramáticos, né? Aparecia tudo, o cabelo todo desgrenhado, com roupas, com vestes escuras, vestes de luto. Eles compareciam como pessoas miseráveis ali, com vestes escuras, vestes de luto, da pessoa que perdeu alguém da família, e o cabelo todo desgrenhado. E compareciam ali, olha, por favor, tenha misericórdia de mim. Era assim que as pessoas compareciam diante do sinédrio. Desse jeito. Essa era a postura. Agora, o que acontece aqui? Como que Pedro aparece diante do sinédrio? Assim? Não. Ele não comparece assim. Ele e João comparecem ali diante do sinédrio normalmente. E o texto fala, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e começa a falar normalmente. E o que ele vai falar mostra uma coragem que é simplesmente fora do normal. Não é normal. O que ele vai falar é que eu coloquei ali o conteúdo da pregação, mas eu não enumerei o conteúdo, porque ia ficar longo o esboço. Mas eu vou apontar para vocês de antemão esse conteúdo. Pedro realçou pelo menos 5 elementos na pregação que eu não vou passar agora, que não vai dar tempo. Mas ele realçou o comportamento absurdo do sinédrio. Vocês me prenderam porque eu fiz o bem. Vocês me prenderam porque eu curei um aleijado. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque curei um aleijado. Ele zombou do sinédrio. Ele foi irônico com o sinédrio. Olha, visto que eu estou aqui diante de vocês, visto que nós estamos aqui diante de vocês porque curamos um aleijado, por causa do benefício que fizemos a um aleijado, ele fala isso. Ele já dá um tapinha já de leve, assim, ele chega lá, né, e faz assim, pá, um tapinha na cara de leve, pá, só para começar a conversa. Vocês me prenderam porque eu curei a pessoa, ok? Só para começar a conversa. Essa não é a postura de quem está tremendo e gemendo e apavorado. Não é, de jeito nenhum. Ele já começa com um toque de ironia, mostrando quão ridículos eles são ao fazer o que fizeram. Prossegue.
ele realça o nome de Cristo como fonte de poder, ele faz isso no versículo 10, ele realça o pecado dos ouvintes, vocês o mataram. Ele deixa de ser acusado e se torna o quê? Acusador. O que é isso? Quem você pensa que é? Onde você pensa que você está? Você está no Supremo Tribunal Federal. Vocês são assassinos. Ele se torna acusador. Gente, é um pescador da Galileia. É um pescador da Galileia, cheirando peixe. Está lá, diante do Supremo Tribunal Federal, que tinha poder de matar na hora, podia executar a pena. E ele fala, vocês são assassinos. Ele realça o cumprimento das Escrituras. Olha, vocês, sabe aquele texto que fala, a pedra que os construtores rejeitaram? Pois bem, vocês cumpriram isso. A pedra era Cristo, vocês são os construtores da nação e vocês rejeitaram a pedra principal. Ainda deu base bíblica, ensinou, ele ensinou os doutores ali, os mestres, ele ensinou. E no finalzinho ele realçou a exclusividade de Cristo como Salvador. Não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Falou desse jeito. A coisa foi tão forte, se vocês olharem o versículo 13, que não está no nosso esboço, olha a reação do Sinédrio ao verem a intrepidez de Pedro e João. O que é intrepidez? Coragem. Não tinham medo nenhum. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, não eram doutores, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ficam de boca aberta. Nunca vimos isso. O que está acontecendo aqui? O que esses homens estão fazendo? O que eles estão falando? De onde vem tudo isso? Eles ficaram impressionados com a força e a coragem deles. Bem, é a capacitação para a pregação. Volte então no versículo 8, Eu brinquei com vocês algum tempo atrás, no versículo 8, né? Que eu falei aí do cheio do Espírito Santo, as pessoas falam que falam em línguas e tudo mais. Nós não temos isso aqui presente. Notem bem, o que é importante aprender aqui, nesse versículo 8, fala então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse a autoridades do povo e anciãos. Então note bem, nós não podemos confundir as coisas. Na linguagem bíblica, ser cheio do Espírito Santo é algo usado de duas formas. Há duas formas que são há duas realidades que são descritas como ser cheio do Espírito Santo. Existe uma plenitude do Espírito Santo que ela é ocasional, ela acontece num momento e passa. Ok? Existe isso. E existe uma outra plenitude do Espírito Santo que é um modo de vida. É uma maneira de viver. Então, o livro de Atos usa a expressão cheio do Espírito Santo dessas duas formas. Então, se você olhar, por exemplo, Atos 13:9. Note aí, em Atos 13:9, prestem atenção nisso. É a plenitude ocasional do Espírito Santo. Vamos ler o texto? Vou pedir para alguém ler. Nicolas, pode ler, pastor Nicolas? Leia bem alto, Atos 13:9. É o modo como Lucas usa a expressão. Atos 13:9. Pode ler, Nicolas. Pastor Nicolas. Tem que acostumar a falar pastor Nicolas, esqueço toda hora. Chamo de Nicolas. É pastor Nicolas. Pode ler, pastor Nicolas. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Ok? E o que ele vai dizer? Ele vai amaldiçoar Elimas o mágico.
Saulo, cheio do Espírito Santo, ele estava pregando. E Elimas, o mágico, estava pregando para o governador da ilha. E Elimas, o mágico, se opunha a ele. Então o texto fala que Saulo, cheio do Espírito Santo, se voltou para Elimas, o mágico, e falou assim: olha, você é um filho do diabo, você se opõe à justiça, e Deus vai pesar a mão sobre você e você vai ficar cego. Ele falou isso, cheio do Espírito Santo. Nossa, E o que aconteceu? O que aconteceu com Elimas, o mágico? Ficou cego. Então note, ser cheio do Espírito Santo na literatura de Lucas, lucana como nós chamamos, literatura lucana, significa, em primeiro lugar, receber de Deus uma capacitação especial para um momento ali, uma tarefa específica. Então aqui no caso de Lucas, de Atos 13, Saulo recebeu uma capacitação especial. Ele foi empoderado. O pessoal fala essa palavra hoje em dia, né? O empoderamento, né? Essa é bobagem, né? Aqui nós temos o empoderamento. Aqui existe o empoderamento de Saulo. E ele fala com autoridade. E aquele homem fica cego. Ele recebe uma capacitação fora do normal, que não estava nele. Ele é tomado pelo poder de Deus naquela hora. E ele fala isso. Ele fala: olha, você vai ficar cego, filho do diabo. E ele ficou cego. Aqui em Atos 4, você vê Pedro recebendo essa capacitação e fazendo o quê? O que ele faz então? Ele recebe essa capacitação e ele faz o quê? Ele prega. Ele prega de que jeito? Com coragem. Então a plenitude do Espírito Santo aqui é usado nesse sentido, de uma capacitação para uma obra específica. Ele recebe aquele poder especial e ele então prega com autoridade. Ele recebe um poder especial e ele faz com que Elimas fique cego. Veja também, quer ver? Em Atos 4 tem algo mais aqui. Veja Atos 4, veja o versículo 31. Pastor Nicolas, leia o 31, Atos 4, 31. Pode ler. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha aí, o que acontece aqui? Mais uma vez, a plenitude do Espírito Santo. Eles recebem o que? Uma capacitação especial. E o que eles fizeram, pastor? Pregaram, anunciaram a palavra com intrepidez. Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles pregaram a mensagem com intrepidez. Isso é estar cheio do Espírito Santo na literatura lucana. Na literatura lucana, ele usa a expressão cheios do Espírito Santo com esse objetivo, mostrar que a pessoa recebeu uma capacitação especial de Deus. E olha, Lucas 1,15, quer ver? Lucas 1,15. Lucas 1,15 não, peraí. Não é Lucas 1,15 não. É Lucas 1,41. Lucas 1,41. Pode ler, pastor Nicolas. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Você leu 41, né? Olha aí, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E o que vem a seguir? Quando ela ficou possuída pelo Espírito Santo, ela exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Ela rezou Ave Maria aqui. Ela exclamou isso. Ela foi tomada pelo Espírito Santo. E naquele momento ela percebeu, ela recebeu uma capacitação especial para perceber que Maria era uma mulher que tinha recebido uma bênção singular. E aquilo que estava no ventre dela era bendito também.
Ela recebeu essa percepção. Por quê? Ela foi possuída, tomada pelo Espírito Santo. Qual é outro versículo que eu falei, pastor Nicolas? 60 aí? Falei, não? Falei sim, falei? Então peraí, olha aí. Veja também o versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo... Olha aí de novo, Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, fez o quê? Profetizou. Ok? Então, é importante notar isso. Existe uma plenitude espiritual que ela vem por um momento. Por um momento. E a pessoa faz o quê? Quando ela vem? A pessoa começa a uivar. Não. A pessoa começa a pular. Não. A pessoa começa a rolar no chão. Não. Nada disso. Nada disso. Quando vem a plenitude espiritual sobre a pessoa recebe uma capacitação especial, especialmente no campo do testemunho. Você percebe isso em Lucas e em Atos. A pessoa é capacitada de forma especial para testemunhar com coragem. Então, quando você for evangelizar, você já sabe o conteúdo da pregação, porque você já estudou o capítulo 3. Você tem que falar o seguinte para o Senhor: Senhor, enche-me do teu Espírito. O que significa isso? Capacita-me, dando-me intrepidez e coragem. Coloca as palavras na minha boca. Enche-me do teu Espírito, para que eu pregue com autoridade, firmeza, clareza e verdade. Se você fizer isso, então sim você pregará cheio do Espírito Santo. Isso acontece hoje? Claro que acontece. Você às vezes começa a falar de Jesus para alguém, e você não sabe de onde vem a sua sabedoria naquela hora. Não aconteceu já isso com você? Já ou não? Acontece. Você não entende de onde vem a sua intrepidez, a sua clareza, a sua eloquência. Você fala: nossa, mas eu não... De onde eu tirei tudo isso? De onde eu tirei tudo isso? Como é que eu consegui falar tudo isso? Aí você vai pensando em casa: nossa, o que eu faço? Acho que eu vou escrever um livro. Acho que eu sou um grande pregador. Acho que Deus está me chamando. Não. Baixa a bola. Pode até ser. Mas o que certamente aconteceu é que naquele momento você ficou cheio do Espírito Santo nesse sentido que Lucas fala. Pode ser isso. Você estava falando e o Espírito Santo veio e capacitou você. E você abriu a sua boca com força, autoridade, poder, clareza, coragem e pregou o Evangelho ali naquele dia. A pessoa não se converteu. Pior para ela. Louvado seja Deus. A condenação dela é ainda pior. Louvado seja Deus. Ele fez sua obra. Você não tem que converter coração. Você tem que converter coração? Não. Você tem que falar o coração? Eu não sei falar o coração. Eu não sei. Eu sei falar o ouvido. Quem fala o coração? Espírito Santo. Eu não falo o coração, eu falo o ouvido. Deus é quem fala o coração. Eu posso pregar agora e a pessoa se converter daqui a 10 anos. Isso não é da minha conta. Isso não é da minha conta. Eu vou pregar agora, cheio do Espírito. Senhor, me ajuda. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não sei falar. Se o Senhor não estiver comigo, as minhas palavras vão cair no vazio. São palavras mortas. Então enche-me do seu Espírito, para que eu fale com autoridade, vigor e poder. Olha, gente, o que eu mais lamento na igreja evangélica é a banalização da pessoa do Espírito Santo. Transformar o Espírito Santo num bufão, num palhaço. Transformar o Espírito Santo nisso, num bufão, num palhaço. A pessoa começa a pular, gritar e berrar, e sabe o que dizem? Sabe o que é isso aí? É plenitude do Espírito Santo. Isso aí? Isso é caso de internação. Isso é caso de psiquiatria. Essa pessoa é doente, é louca. Isso não existe.
mas dizem que é o Espírito Santo possuindo a pessoa. Eu me lembro que eu vi numa igreja uma mulher rodopiando. Ela estava com a unção do helicóptero. E ela se contorcia, girava. E eu nunca tinha visto isso. Faz muito tempo, eu nunca tinha visto. E eu conversei depois com uma pessoa e falei, o que aconteceu com aquela moça? O que havia com ela? Por que ela estava daquele jeito? Eu falei assim, não, você não viu nada. Como eu não vi nada? O que eu vi foi tudo. Nunca vi um negócio daquele na minha vida? Depois eu vi coisas piores. Mas no comecinho, assim, não, olha, às vezes a pessoa começa a girar e ela vem pelo corredor girando. Eu falei, tá brincando? Mas vem para levantar pouso, para levantar voo mesmo. Ela vem e você olha, você não acredita. Você fala, a pessoa vai se arrebentar no chão, e a pessoa vai virando e vai até lá na frente do altar e cai lá. Eu falei, mas o que é isso? O que é isso? Aí ele disse uma palavra que eu nunca esqueci, tá? E também não deu para acreditar. Ele falou assim para mim, pastor, isso aí é o transbordar do Espírito. Só se forem usados. Esse foi o verbo que ele usou. Isso aí é o transbordo, quer dizer, não está nem cheio mais. A fase de cheio já passou. Ele já está, já está escorrendo, transbordando. Tanto Espírito. Gente, olha, isso é uma blasfêmia. Nós damos risada porque é ridículo e merece ser ridicularizado. Merece. Temos que rir disso. Quando rimos de alguma coisa, nós perdemos o medo. E isso merece zombaria. Mas não merece só zombaria. Além de zombaria, merece também repreensão. Porque isso é blasfêmia contra Deus. Você atribuir um gesto desse, que reduz o ser humano a um louco, a pior do que um animal, que destrói a sua humanidade, que destrói a sua dignidade, que destrói a sua decência, você atribuir isso uma prática insana, bizarra, vergonhosa, amalucada, você atribuir isso ao Santo Espírito de Deus, olha, é a blasfêmia das blasfêmias. Nem ateu é capaz de blasfemar nesse nível. Eu nunca vi um ateu blasfemar nesse nível, nunca vi. E vi isso e ouvi isso de evangélicos. Por quê? Falta de conhecimento. A palavra de Deus, na literatura de Lucas, mostra o seguinte, olha, existe uma capacitação especial do Espírito Santo. E essa capacitação tem que ver com comunicação corajosa. A pessoa é tomada do Espírito Santo. E então, com coragem, ela testemunha. Ela fala a verdade de Deus. Em Atos 2 falaram em línguas. Certo? Falaram como? Falaram o quê? Falaram idiomas que os estrangeiros ouviram. E entenderam a mensagem e glorificaram a Deus ouvindo aquela mensagem. Eles foram capacitados para se comunicar, para falar, para anunciar as grandezas de Deus em Atos 2. Sempre a plenitude espiritual está ligada à comunicação da verdade de modo corajoso, de modo claro, de modo a impactar os ouvintes. Mas notem bem, em Lucas, prestem atenção nisso, em Lucas, estar cheio do Espírito Santo não é só isso. Lucas usa estar cheio do Espírito Santo noutro sentido também, que é o sentido que Paulo também usa. Ok? Então note bem, existe um outro sentido, vamos ver qual é. Veja Atos 6:5. É um outro sentido. Esse é um pouquinho diferente. São dois sentidos.
2 sentidos. Qual que eu quero para mim? Qual eu quero para mim? Tem 2 sentidos. Quem quer o primeiro sentido que eu falei? Eu quero. Eu prego todo domingo. Todo domingo eu prego. Eu preciso disso todo domingo. Deus tem que me capacitar todo isso. É só Deus, Senhor, me ajuda, senão eu não sei falar. Essa é a minha oração todos os domingos, sempre. Eu peço a Deus para me capacitar. É o primeiro sentido. Agora vamos ver o segundo sentido. Pastor Nicolas Ramos Borges. Leia Atos 6:5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ok, vocês veem a menção de Estevão. E ele descreve Estevão, ele mostra um dos traços que caracterizavam a vida de Estevão. Qual era? Ele era o quê? Cheio do Espírito Santo. Olha aí. Aí o sentido é um pouquinho diferente. Vamos ver de novo, Atos 11:24. É a literatura lucana, é a literatura de Lucas. É Lucas usando as palavras. E nós estamos vendo sentidos diferentes agora. Aqui em Atos 6:5, ser cheio do Espírito Santo é um modo de viver. É o que nós chamamos que é o homem espiritual. É o homem que ele anda sob a influência do Espírito Santo. É outro sentido diferente. No primeiro é um momento. No segundo é um modo de vida. Entenderam isso? O primeiro é um momento, é uma capacitação momentânea que passa. Acabou a pregação, acabou a plenitude. O outro, esse outro aqui, que é mencionado em Atos 6:5, é um modo de viver. Pastor Nicolas Ramos Borges, leia 11:24. Porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quem é esse aí? Era seu nome? Quem é esse aí? Era seu nome Barnabé, né? Como diz a música, né? Natural de Chipre. Ok, esse homem, o texto fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo. O que significa isso? Que ele era um homem espiritual. Tudo que ele fazia em obediência ao Espírito Santo. Então, ele é considerado aqui alguém cheio do Espírito Santo. Então, o que nós temos? Nós temos a plenitude ocasional e a plenitude permanente. O que é a plenitude ocasional mesmo? É uma capacitação momentânea. Para quê, especialmente? Para falar. Para falar. E a segunda, o que é? Tem a capacitação momentânea e tem a capacitação permanente. Qual é a plenitude momentânea e a plenitude permanente? Qual é a plenitude permanente? É o quê? Oi? É um estilo de vida, é o homem que é obediente a Deus, é o homem que vive sob a influência do Espírito Santo. Perceberam a diferença? Lucas fala dos 2 tipos. E o apóstolo Paulo? Ele fala sobre isso? Ele fala: enchei-vos do Espírito. O que significa isso? É a plenitude ocasional ou é a plenitude permanente? Essa é permanente, né? É permanente. Ele fala: sejam pessoas dominadas pelo Espírito Santo. Paulo fala mais da plenitude permanente. Lucas fala da permanente e da ocasional. Essa aqui de Pedro é a ocasional. Ele foi capacitado para pregar. Ok? Quem aqui já teve a plenitude ocasional alguma vez, quando foi evangelizar? Pouca gente, hein? Pouca gente, hein? Nossa, tá fraco, hein? Tá fraco. Quem nunca teve isso? Todo mundo teve, agora todo mundo teve. Ok.
Quem aqui vive sob a influência do Espírito Santo e esse é o seu estado de vida? Não é que a pessoa vive assim. Não é isso. Não é isso. Nada a ver. Não? Viver cheio do Espírito Santo é uma pessoa normal. Não? Barnabé conversava com as pessoas, orientava, andava ali. Estevão também conversava, falava, e era um homem cheio do Espírito Santo. Eu me lembro que eu estava uma vez numa festa de uma fábrica e houve um culto, porque os donos eram evangélicos e me chamaram para pregar nessa festa. E quando acabou a festa, eu estava sentado e apareceu uma senhora que estava com os olhos arregalados assim, ó, andando assim. E trouxeram ela para mim. A dona da festa, a dona da empresa estava bem assustada com aquilo. Né? O que está acontecendo? E as pessoas em volta daquela mulher, os olhos arregalados assim. E eu, o que está acontecendo? Ela está num transe. Ah, como assim está num transe? O que você tem, moça? Ela falou assim para mim, com os olhos arregalados. Gente, parece piada, mas eu vou falar o que ela falou. Ela estava assim parada, assim, os olhos bem arregalados. Ela disse assim: pastor, quando o Espírito Santo me pega, eu fico assim. Parecia um zumbi, assim, os olhos arregalados. Aí a dona da festa, o que a gente faz com ela? Eu falei, vem cá. Chamei a dona da festa e falei assim, ó, você faz o seguinte, isso aí é chilique, o nome disso. Isso aí é chilique, isso aí é histerismo. O que ela está fazendo é querendo chamar a atenção de vocês. Só isso. O Espírito Santo não faz isso com ninguém, ela está fingindo. Ah, está fingindo. Isso é fingimento. E ela está conseguindo o que ela quer. Ela está atraindo a atenção de todo mundo em volta, ali. Faz o seguinte, larga ela aí, né, e vai embora. Você vai ver como o Espírito Santo vai embora rapidinho. Isso aí não passa de mero chilique só. Eu sei que é mentira, eu sei que ela está fingindo e que isso é mentira, porque na Bíblia as pessoas que são tomadas pelo Espírito Santo não ficam assim. É diferente. Então esqueça, isso aí não é nada, deixa aí. Deixa eu ler. Irmãos, foi assim, 2 minutinhos e já voltou ao normal. Passou, o chilique passou. Eu tenho pena dessas pessoas porque elas foram ensinadas errado. Elas acreditam nessas bobagens porque falsos mestres as induziram a isso. Dá pena, claro que dá pena. É ridículo, mas dá pena também. Porque a concepção que tem do Espírito Santo é essa. Uma coisa mística, meio de macumbeiro, né? Meio de macumbeiro que fica assim em transe, né? Recebe o pai Xangô, sei lá o que. Recebe o preto velho. Fica lá. É isso aí. Nós não. Nós somos o povo de Deus. Deus nos trata como filhos. Deus nos ama. Fala conosco, nos ensina, nos instrui. Entre aspas, né? Deus nos respeita. Ele nos trata como seres humanos. Ele nos atribuiu dignidade e Ele nos trata de acordo com a nossa dignidade como seres humanos que temos. E mais, Ele ampliou a nossa dignidade quando Ele nos alçou à condição de herdeiros dEle. Ele nos revestiu de Cristo, Ele nos batizou no seu corpo. O Senhor nos trata de maneira especialíssima, com todo carinho, com todo cuidado. Ele sabe o valor que temos não em nós, Ele sabe o valor que temos porque fomos revestidos de Cristo e fomos comprados por um preço altíssimo por Ele mesmo. Ele não nos jogaria no chão como animais. Ele não faria com que nós nos comportássemos como idiotas. Não. Ele realça a nossa humanidade. Ele realça a nossa inteligência. Ele amadurece as nossas emoções. É isso que Ele faz. Não nos torna como bichos, como animais ou como crianças, necessitados de atenção, fazendo birra. Ele não faz isso. Ele nos amadurece emocionalmente. O crente é um homem inteligente, emocionalmente maduro. É assim que ele é, porque o Espírito Santo trabalha nele. Então, quando nós falamos de alguém cheio do Espírito Santo, estamos falando de alguém que vive sob a influência do Espírito, numa vida marcada por santidade, aprendizado, crescimento, equilíbrio emocional, retidão. Todas essas coisas marcam um homem que é cheio do Espírito Santo.
no segundo sentido permanente. E esse homem, de vez em quando ele vai servir o seu mestre, ele está com um pouco de medo. Quando ele se sente incapaz ali diante daquela tarefa, ele ora a Deus e ele vai falar de Deus para as pessoas. Ele é tomado, muitas vezes, de uma habilidade que ele não sabe de onde vem. E ele abre a sua boca com coragem e intrepidez. E ele fala do Evangelho, não importa quem seja. Ele fala do Evangelho. O Senhor incendeia as palavras dele. É como se fogo saísse da boca dele e incendeia o coração das pessoas. Então essa é a plenitude ocasional. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Isso é transbordar. É isso. Então, irmãos, cuidado. Cuidado com as lorotas que os falsos mestres despejaram na cabeça dos evangélicos por aí afora. Cuidado. Porque isso tudo só serve para emporcalhar o nome do Evangelho, ridicularizar a Igreja de Deus e transformar o povo de Deus num bando de palhaços, num bando de bufões. Só serve para isso. O diabo inventou isso. O diabo inventou isso para transformar a igreja num bando de bufões desequilibrados, num bando de macacos tresloucados, saltando como loucos numa floresta, se tivessem usado maconha. É assim, loucos. O diabo inventou isso. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos o que é plenitude espiritual. Pedro estava cheio de Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele olhou para aqueles homens, 70 anciãos, assassinos. Não tinham matado ainda Estevão, mas já tinham o coração de assassinos. E ele falou com eles com firmeza, coragem e vigor. Deixou aqueles homens de boca aberta, porque ele estava dominado pelo Espírito Santo, que trabalhou a sua inteligência, sua eloquência, suas emoções, e fez com que ele pregasse com muito mais poder do que qualquer pregador, do que qualquer pessoa eloquente daquela época. Não é disso que estamos falando aqui. Então, e é essa plenitude que os irmãos têm que buscar na hora que estiverem falando de Jesus para alguém. E a segunda plenitude, que nós vamos ver mais futuramente, quando surgirem os textos adequados, os irmãos devem buscar no dia a dia. Senhor, eu quero viver cheio do seu Espírito, debaixo da sua influência, do seu controle, como Barnabé vivia, como Estevão vivia. E quero também que o Senhor me capacite ocasionalmente para ser uma testemunha sua. Enche-me do seu Espírito em todos os sentidos de que Lucas fala. É isso que eu quero para a minha vida. Esse é o homem espiritual, é o homem útil de verdade. Muito bem, vamos parar por aqui? Qual é o nosso alvo então agora? Vamos ser o quê? Cheios do Espírito Santo. É isso. Nos dois sentidos que são mencionados aqui.